Olá, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do Acontece Agora e as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Vamos para um balanço do coronavírus aqui no Brasil. O Ministério da Saúde informou que o país passou de 383 mil mortes por Covid-19. Mais de 2 mil delas foram registradas nas últimas 24 horas. O Brasil registrou mais 2.027 vítimas da Covid-19 em um dia. E o total de óbitos chegou a 383.502. Também foram confirmadas em 24 horas 45.178 novas contaminações por coronavírus. Com isso, já são mais de 14 milhões e 167 mil diagnósticos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias está em 2.580 por dia. Já a curva de novos casos em uma semana segue baixando e agora está em 60.185 novas confirmações diárias. Agora, analisando a evolução da doença por estados, podemos verificar que o aumento nos óbitos pelo coronavírus aparece em 2 deles, Acre e Pará. Dessa vez, 11 estados registraram estabilidade: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Sergipe. E em queda aparecem 14 unidades da federação: Amazonas, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Ainda falando de coronavírus, a Fiocruz entrega hoje mais 5 milhões de doses da vacina de Oxford. A remessa tem mais doses do que estava previsto. O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, o Biomanguinhos, superou a previsão inicial e aumentou em 300 mil a quantidade de doses do imunizante liberado nesta semana. O lote de 5 milhões de doses da vacina Oxford contra a Covid-19 vai ser entregue ao Programa Nacional de Imunizações. Na semana passada, a Biomanguinhos também liberou 5 milhões de doses, mas em 2 remessas. Já para a semana que vem, o cronograma prevê mais 6 milhões e 700 mil doses. Com isso, a soma de doses entregues pela Fundação deve ser de 18 milhões no mês de abril. Para os próximos meses, a programação é de que as entregas cresçam em volume e cheguem a 21 milhões e meio em maio, 34 milhões em junho e 22 milhões em julho. Assim, a Fundação deve cumprir a meta de produzir 100 milhões de doses a partir do IFA importado, conforme acordo com a farmacêutica AstraZeneca. No segundo semestre, a Fiocruz prevê produzir 110 milhões de doses com ingrediente farmacêutico ativo fabricado aqui no Brasil. Agora, olha que notícia boa. Um estudo realizado na Irlanda revelou que o cérebro também pode melhorar com o envelhecimento. O diferencial está no aumento da concentração e também na redução da ansiedade. Uma nova pesquisa do Instituto de Neurociência de Dublin traz uma esperança para quem está chegando à terceira idade. Ao contrário dos estudos que revelam os aspectos do declínio mental que ocorre com o envelhecimento, pesquisadores irlandeses mostraram que adultos mais velhos podem manter o foco no que fazem. O trabalho, publicado em revista acadêmica, indica que os idosos são menos afetados pela ansiedade e agitação mental que tanto perturbam os mais jovens. A equipe de pesquisadores realizou testes cognitivos e psicológicos com grupos de diferentes faixas etárias, que apontaram que 45% dos mais jovens relataram dispersão, enquanto o problema foi reclamado por apenas 27% dos idosos. E a análise também destacou a habilidade para a adaptação dos idosos que foram capazes de manter o foco e se motivar para realizar as tarefas. Para encerrar o Acontece Agora dessa sexta, as vendas pela internet bateram recorde nesta pandemia. Foi um aumento de 40% no ano passado. Vamos conferir na reportagem. O Danilo já sonhava com as vendas online enquanto vendia no balcão da loja física.
No finalzinho de 2019, ele mudou o jeito de operar e o e-commerce virou mais que uma realidade. Em 2020 veio a pandemia e o empresário viu as vendas de utilidades domésticas e brinquedos dispararem. E para conseguir atender tantos pedidos, foi preciso um replanejamento. Alugamos estrutura maior, contratamos mais gente e demos a sorte de que toda a paralisação de comércio não nos atingia. Isso fez com que a gente conseguisse muito sucesso nesse tempo de pandemia. E aumentamos, portanto, também a questão do tamanho do portfólio de produtos a serem comercializados. O número de canais também de venda aumentou um pouquinho. Podemos dizer que, na média, eu me dobrei de tamanho, sem dúvida alguma. Em um ano? Em um ano. Foi um desafio e tanto, não só para os grandes varejistas, que investiram muito mais, quanto para os pequenos e médios empreendedores, que tiveram que se aprimorar. A internet ela é muito dinâmica. Você está sempre mudando alguma coisa. A estratégia principal de negócio, deixamos de fazer tanto foco na questão do canal próprio para ir só para marketplace, porque era uma venda mais garantida e mais rápida. Isso casou bem com a questão da pandemia, porque a venda é de fato mais garantida todo dia, então eu não preciso cuidar de outras áreas, o marketplace faz isso por nós. A pesquisa Perfil do E-Commerce aponta que o Brasil bateu um recorde em 2020, totalizando mais de 1.300.000 novas lojas online. Um crescimento que não era esperado, mais de 40,7% ao ano. Essa foi a maior aceleração do setor desde que a pesquisa foi iniciada, em 2015. Os pequenos negócios representam uma fatia significativa do segmento e foram responsáveis em grande parte pelo impulso. Quase metade das lojas online, 48,6%, faturam até R$ 250 mil por ano. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais abrigam a maior parte das lojas. Nesse momento de pandemia, acaba que muitos varejistas não tiveram opção e tiveram que se adaptar para continuarem sobrevivendo, Então, com isso, a gente vê um grande crescimento de lojas indo para o digital, indo para o e-commerce, E com isso acabam enfrentando novos desafios ali nessa nova plataforma. Os sites considerados pequenos em termos de visitas são a maioria. As mídias sociais são adotadas pela maioria dos e-commerces, seja para divulgar produtos ou interagir com clientes. O empresário, o empreendedor, eles precisam ter esse conhecimento técnico. Então, conhecer muito de ferramentas, plataformas, de canais de venda, de marketplace. Então, é algo extremamente desafiador. Então, caso esse empreendedor não tenha o acesso ou conhecimento a todas essas ferramentas, ele precisa se capacitar e contratar pessoas certas, Então, o time que ele tem hoje, as pessoas que trabalham para ele no ambiente físico, não necessariamente são o fit ideal para ele trabalhar no ambiente digital. Então, acho que tem uma adaptação em questão de conhecimento, em questão de alinhamento com o time e no recrutamento, em trazer pessoas certas para conseguirem dar vazão a esses projetos. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você e a gente se encontra amanhã na edição do meio-dia. Eu espero você. Sextou e até mais.